As we study, learn, and live the gospel of Jesus Ao Christ, estudar, aprender e viver o Evangelho de Jesus Cristo, a sequência geralmente é instrutiva. Pensem, por exemplo, nas lições sobre prioridades espirituais que nos ensinam a sequência dos principais acontecimentos da restauração da plenitude do Evangelho do Salvador nestes últimos dias. No Bosque Sagrado, Joseph Smith viu o Pai Eterno e Jesus Cristo e falou com eles. Entre outras coisas, Joseph aprendeu sobre a verdadeira natureza da Trindade e sobre revelação contínua. Aquela majestosa visão deu início à dispensação da plenitude dos tempos e foi um dos acontecimentos mais importantes da história do mundo. Aproximadamente 3 anos depois, em resposta a uma sincera oração, na noite de 21 de setembro de 1823, o quarto de Joseph encheu-se de luz até ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Uma pessoa apareceu ao lado de sua cama, chamou o menino pelo nome e declarou que era um mensageiro enviado da presença de Deus e que seu nome era Moroni. Ele instruiu Joseph sobre o surgimento do livro de Mórmon. Em seguida, Moroni citou parte do livro de Malaquias do Velho Testamento com uma pequena variação em relação à linguagem usada na versão do rei Jaime. Eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para os seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda. As instruções de Moroni ao jovem profeta no final incluíram 2 temas principais. 1, o livro de Mórmon, e 2, as palavras de Malaquias, que prediziam o papel de Elias, o profeta da restauração, de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Portanto, os acontecimentos iniciais da restauração revelaram uma compreensão correta da Trindade, salientaram a importância do livro de Mórmon e anteciparam o trabalho de salvação e exaltação tanto para os vivos quanto para os mortos. Essa inspiradora sequência é instrutiva sobre as questões espirituais de maior prioridade para Deus. Minha mensagem enfoca o ministério e o espírito de Elias, preditos por Moroni em suas instruções iniciais a Joseph Smith. Oro sinceramente pela ajuda do Espírito Santo. Elias foi um profeta do Velho Testamento que realizou grandes milagres. Ele selou os céus e não choveu na antiga Israel por 3 anos e meio. Ele multiplicou o alimento e o azeite de uma viúva. Ergueu um menino de entre os mortos e invocou o fogo dos céus ao desafiar os profetas de Baal. Ao término de seu ministério mortal, ele subiu ao céu num redemoinho e foi transladado. Aprendemos por revelações modernas que Elias possuía o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque e que foi o último profeta a fazê-lo antes da época de Jesus Cristo. O profeta Joseph Smith explicou: o espírito, poder e chamado de Elias, o profeta, é que vocês têm o poder para possuir a plenitude do sacerdócio de Melquisedeque e para obter todas as ordenanças pertencentes ao reino de Deus. Essa sagrada autoridade de selamento é essencial para que as ordenanças do sacerdócio sejam válidas tanto no céu quanto na terra. Elias apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração e conferiu essa autoridade a Pedro, Tiago e João. Elias apareceu novamente com Moisés e outros em 3 de abril de 1836 no Templo de Kirtland e conferiu as mesmas chaves a Joseph Smith e Oliver Cowdery. As Escrituras relatam que Elias, o profeta, apareceu a Joseph e Oliver e disse: eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele,
Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Portanto, as chaves desta dispensação são confiadas a vossas mãos. E assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas. A restauração da autoridade de selamento por Elias em 1836 era necessária para preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador e deu início a um maior interesse mundial pela pesquisa de história da família. O profeta Joseph Smith declarou: a maior responsabilidade do mundo que Deus colocou sobre nós é a de buscar nossos mortos, porque é necessário que o poder selador esteja em nossas mãos para selar nossos filhos e nossos mortos, para a dispensação da plenitude dos tempos, uma dispensação para cumprir as promessas feitas por Jesus Cristo antes da fundação do mundo para a salvação do homem. Foi por isso que Deus disse: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Joseph explicou ainda: mas qual é o objetivo da vinda de Elias? Ou como ela pode ser cumprida? As chaves devem ser entregues. O espírito de Elias, o profeta, deve vir. O evangelho deve ser estabelecido, os santos de Deus devem ser reunidos, Sião deve ser edificada e os santos devem tornar-se salvadores no Monte Sião. Como eles se tornarão salvadores no Monte Sião? Construindo seus templos e recebendo todas as ordenanças em favor de todos os seus antepassados falecidos. E essa é a corrente que une o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e cumpre a missão de Elias, o profeta. O elder Russell M. Nelson ensinou que o espírito de Elias é uma manifestação do Espírito Santo que presta testemunho da natureza divina da família. Essa influência característica do Espírito Santo leva as pessoas a identificar, documentar e valorizar seus antepassados e familiares, tanto passados quanto presentes. O espírito de Elias influencia as pessoas dentro e fora da igreja. Contudo, como membros da Igreja Restaurada de Cristo, temos a responsabilidade de convênio, de buscar nossos antepassados e de prover-lhes as ordenanças de salvação do Evangelho, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, e nem nós podemos, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. Por esse motivo, pesquisamos a história da família, construímos templos e fazemos ordenanças vicárias. Por esse motivo, Elias foi enviado para restaurar a autoridade de selamento que liga na terra e no céu. Somos os agentes do Senhor no trabalho de salvação e exaltação que impedirá que a terra toda seja ferida com uma maldição quando Ele voltar. Esse é nosso dever e nossa grande bênção. Agora peço a atenção dos rapazes, das moças e crianças da nova geração, ao salientar a importância do espírito de Elias em nossa vida atual. Minha mensagem se dirige à igreja inteira em geral, mas particularmente a vocês. Muitos de vocês acham que o trabalho de história da família é para ser realizado principalmente por pessoas mais velhas. Mas não sei de nenhum limite de idade determinado nas Escrituras ou nas diretrizes anunciadas pelos líderes da igreja que restringe esse importante serviço aos adultos. Vocês são filhos e filhas de Deus, filhos do convênio e edificadores do reino. Não precisam esperar até atingir uma determinada idade para cumprir sua responsabilidade de ajudar no trabalho de salvação da família humana. O Senhor providenciou-nos em nossos dias alguns recursos extraordinários que nos permitem aprender e amar esse trabalho que é vivificado pelo espírito de Elias. O Family Search, por exemplo, é uma coletânea de registros, recursos e serviços
de fácil acesso por computadores pessoais ou vários dispositivos portáteis, que visa ajudar as pessoas a descobrir e documentar sua história da família. Esses recursos também podem ser encontrados nos Centros de História da Família, localizados em muitos de nossos edifícios da igreja no mundo inteiro. Não é coincidência que o Family Search e outras ferramentas tenham surgido numa época em que os jovens estejam tão familiarizados com um amplo leque de informações e tecnologias de comunicação. Seus dedos foram treinados para digitar textos e tuitar a fim de acelerar e impulsionar o trabalho do Senhor, não apenas para se comunicarem rapidamente com os amigos. As habilidades e aptidões que muitos jovens têm hoje são uma preparação para que contribuam nesse trabalho de salvação. Convido os jovens da igreja a aprenderem a respeito do espírito de Elias e a vivenciarem-no. Incentivo-os a estudarem, a pesquisarem seus antepassados e a prepararem-se para realizar batismos vicários na casa do Senhor por seus próprios parentes falecidos. E peço que ajudem outras pessoas a identificar a história da família delas. Ao atenderem com fé a este convite, seu coração se voltará aos pais. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó serão implantadas em seu coração. Sua bênção patriarcal, com sua declaração de linhagem, vai ligá-los a esses pais e será mais significativa para vocês. Seu amor e sua gratidão por seus antepassados vão aumentar. Seu testemunho do Salvador e sua conversão a Ele se tornarão mais profundos e duradouros. E prometo-lhes que serão protegidos da crescente influência do adversário. Ao participarem desse trabalho sagrado e amarem-no, serão protegidos em sua juventude e por toda a vida. Pais e líderes, por favor, ajudem seus filhos e jovens a aprenderem sobre o espírito de Elias e vivenciarem-no. Mas não programem demais essa tarefa, nem forneçam informações ou treinamento por demais detalhados. Convidem os jovens a explorar, a experimentar e a aprender por si mesmos. Todo jovem pode fazer o que estou sugerindo usando os módulos disponíveis no site lds.org/Family History Youth. As presidências de quórums do sacerdócio arônico e das classes das moças podem desempenhar um importante papel, ajudando todos os jovens a conhecer esses recursos básicos. Os jovens precisam cada vez mais se tornar aprendizes que agem, recebendo assim mais luz e conhecimento pelo poder do Espírito Santo, e não apenas alunos passivos que recebem a ação. Pais e líderes, vocês ficarão assombrados com a rapidez com que seus filhos e os jovens da igreja adquirirão habilidade no uso dessas ferramentas. De fato, vocês aprenderão valiosas lições com esses jovens sobre a utilização eficaz desses recursos. Os jovens podem oferecer muito aos mais idosos que não sentem à vontade ou que têm medo da tecnologia ou que não conhecem o Family Search. Vocês também receberão muitas bênçãos à medida que os jovens dedicarem mais tempo ao trabalho de história da família e ao serviço do templo e menos tempo para videogames, internet e Facebook. Troy Jackson, Jaren Hope e Andrew Allen são portadores do sacerdócio arônico que foram chamados por um bispo inspirado para dar aulas em uma classe de história da família em sua ala. Esses jovens são como muitos de vocês em sua avidez para aprender e no desejo de servir. Troy disse: "Eu costumava ir para a igreja e ficar ali sentado, mas agora percebo que preciso voltar para casa e fazer algo. Todos podemos fazer o trabalho de história da família." Jaren contou que ao aprender mais sobre a história da família, compreendeu que não eram apenas nomes, mas pessoas reais. Fui ficando cada vez mais entusiasmado em levar os nomes ao templo. E Andrew comentou: "Passei a interessar-me pela história da família com um amor e vigor que não sabia que podia ter. Ao preparar-me a cada semana para ensinar,
Muitas vezes senti-me inspirado pelo Espírito Santo a agir e a utilizar dos métodos ensinados na lição. Antes, a história da família era uma coisa que intimidava, mas com a ajuda do Espírito consegui estar à altura do meu chamado e ajudar muitas pessoas de nossa ala. Meus queridos jovens, irmãos e irmãs, a história da família não é apenas um programa ou atividade interessante patrocinado pela igreja, mas sim uma parte vital do trabalho de salvação e exaltação. Vocês foram preparados para este dia e para edificar o reino de Deus. Estão aqui na terra agora para auxiliar neste trabalho glorioso. Testifico que Elias voltou à terra e restaurou a sagrada autoridade do selamento. Testifico que o que é ligado na terra pode ser ligado no céu. E eu sei que os jovens da nova geração têm um papel importante a desempenhar nesse grande empreendimento. Presto testemunho disso no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.